Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será prismas. Deixo claro aqui que vai ser uma aula básica, desses conceitos, nenhum exemplo muito específico. Bom, inicialmente, o que é prisma aqui, né? Vou fazer da maneira mais intuitiva possível, né? Falar um linguajar mais claro. Você imagina que você tem um plano aqui, né? Um outro plano. Esses dois planos são paralelos, essas duas superfícies aqui. E existe um sólido, né, através dos vértices sobre um deles, aqui um dos planos, e os vértices sobre o outro plano também, são ligados, e isso forma um objeto para você, né, uma figura em 3 dimensões. Essas linhas que ligam aqui os pontos desse plano com os pontos desse plano são chamados de arestas, né, aresta lateral, né, como se fosse a parte que fica em pé aqui. Isso aqui é uma base do meu prisma, e isso aqui também é uma base do meu prisma. No prisma, então, essa base e essa base devem ser paralelas, né? Esse caso aqui é um prisma hexagonal. Hexagonal por quê, né? Porque minha base é que determina o nome dele. Se minha base tem 6 lados, é chamado de prisma hexagonal. Bem? O prisma, ele começa com uma certa figura, ele vai subindo, ó, permanecendo com a mesma figura. Se eu fizer uma secção, o que significa uma secção? Um corte aqui, né? Em qualquer altura aqui, garantindo, né, que ela seja paralela também à minha base, às minhas bases aqui, a figura formada vai ser igual à figura formada aqui embaixo. Então o prisma ele não tem deformidade, ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, sem deformar. E aí tem alguns nomes importantes aqui que nós vamos ter que memorizar, né, para poder fazer o estudo desse sólido. Esse é chamado de prisma reto, né? Esse aqui seria um prisma oblíquo, pensando que ele tem um certo ângulo aqui, um certo ângulo alfa diferente de 90. Quando for diferente de 90, é chamado de prisma oblíquo. Quando o ângulo formado pela sua aresta lateral, né, ó, o ângulo formado da aresta lateral com a base ou com o plano que contém a base, se for 90 graus, prisma reto. Se for diferente de 90 graus, prisma oblíquo. Bom, esse aqui é um prisma reto, né, um prisma de base hexagonal. Tem alguns nomes. Isso aqui, essa aresta lateral, ela vai ser a altura nesse caso, mas somente porque forma 90 graus. Nesse caso aqui, eu não tenho altura ali. Para ser a altura, tem que formar 90 graus. Não interessa se é dentro ou se é fora da figura. Então, nesse caso aqui, a minha altura dessa figura, desse prisma meu aqui, vai ser uma altura externa. Por que externa? Porque ela vai se formar fora, né? E sem usar a aresta lateral aqui como uma maneira. Essa minha linha aqui seria a altura desse prisma oblíquo. Nesse caso, a minha altura é a própria aresta lateral. Aqui nós temos uma base, né? A base de cima é igual, né? Essa linha aqui de baixo, o que acontece? Se for um prisma hexagonal, de base hexagonal regular, né? Um prisma regular aqui, a minha base vai ser um polígono regular. O que isso quer dizer? Que todos os meus lados serão, né, possuirão a mesma medida. Se isso acontece, existe uma circunferência que passa por todos esses pontos aqui, tá? E essa minha circunferência vai ter um centro. A distância desse centro até o ponto médio aqui, ó, que divide isso aqui em duas partes, formando 90 graus, tem um nome. Isso aqui se chama apótema. Apótema da base. O que é a apótema, então? É a distância do centro da circunferência até o lado formando 90 graus. Bom, isso aqui é um prisma? Sim, por quê? Começa de um jeito, né, que é um retângulo, termina como um retângulo, não deforma em nenhum momento. Alguns conceitos que vocês têm que saber aqui, né? Um deles seria a diagonal de um prisma, né? Nesse caso aqui, ó, tem um paralelepípedo. Eu quero essa diagonal. Maneira de calcular essa diagonal? Perceber que existe a diagonal que está na face, né? E existe uma outra diagonal que você formou, que é a linha vermelha, dentro do sólido. Essa linha amarela aqui é a aresta lateral. Essa linha azul aqui dá para fazer por Pitágoras. Como assim, né? Aqui é 3, aqui é 1,5, né? Aqui é 1,5. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Isso aqui é um triângulo retângulo na minha base. Dá para fazer por Pitágoras, descubro esse, né? Que vai ser a diagonal da face, que eu vou chamar de Dzinho. Com esse Dzinho e com essa linha amarela, tem um outro triângulo retângulo,
que dá para descobrir a diagonal do prisma, que eu vou chamar de desão. Você pode fazer assim, ou o que acontece? O meu prisma, eu digo que ele tem, né, um prisma de base, um paralelepípedo aqui, né? Ele tem lados A, B e C. Quando você pensar dessa maneira, você pode memorizar o seguinte, ó, que a diagonal do seu prisma é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é uma formulinha que você pode utilizar à vontade. Ah, não sei essa fórmula. Aí você vai ter que aplicar o Pitágoras, igual eu expliquei aqui 2 vezes, né? E dá para você calcular esse valor aqui. Raiz, né? Se a raiz for exata, você calcula. Se não for, você tenta deixar de maneira mais simples possível, né? E aí os cálculos você desenvolve. Bom, aqui vou deixar para vocês calcularem aqui, né, a área e o volume do paralelepípedo, mas eu vou explicar, lógico, antes como é que calcula volume. Só vou voltar um pouquinho aqui antes, vou fazer isso aqui com vocês. Como se calcula a diagonal disso aqui? Vai ficar 1,5 ao quadrado, né, mais 3 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado. Isso é diagonal ao quadrado. A montagem é essa, né? Acredito que conta não seja um problema para vocês aí. Gostaria só de chamar a atenção o seguinte, ó, não pode fazer isso, tá? Porque tem uma soma ali, então não posso vir ali e cortar aquelas raízes com aquele 2 ali. Por mais que você tenha vontade, isso aí não está correto, né? Aí aqui eu coloquei o valor errado, perdão. É 1,5, 3 e aqui é 2. 2 ao quadrado. Fazendo essa sominha aqui, gente, você vai chegar no valor da diagonal ao quadrado ainda, né? Então é importante que você perceba que a diagonal ao quadrado vale 15,25, que é o que vai dar essa continha aqui. Eu não sei como que vocês gostariam de fazer isso aqui, mas você pode tentar calcular a raiz quadrada disso aí direto, né? Você vai perceber que não vai dar exato. Nesse caso aqui, você pode deixar indicado apenas como raiz quadrada de 15,25. Né? Como a unidade de medida dele é centímetros, aqui também seria centímetros. O prisma, gente, todo sólido, né, que você começar de um jeito e terminar de um jeito, ele é chamado de prisma. Coisas importantes para se calcular do prisma. A área lateral. O que é a área lateral? Cada face lateral, face significa essa superfície aqui, ó, vai ter um certo valor de área. Como se calcula a área disso aqui? É esse lado aqui da sua base vezes a sua altura, né? Quando ele for um prisma regular, reto regular aqui, o que acontece? Esse daqui vai ser um retângulo, esse vai ser o mesmo retângulo, mesmas medidas, esse também. Então o que acontece? Para calcular a área lateral, eu calculo a área da face, né? E de cada uma das faces e somo, né? Se for regular, basta eu pegar o número de lados e vezes a área da face. Então, eu calculo a área de uma face só, nesse caso, por exemplo, e multiplico por 6. Por quê? Porque eu vou ter 6 faces iguais. A área da base. Tudo depende da sua figura da base. Pode ser um hexágono, aqui, por exemplo, é um retângulo, né? Tudo depende. Se for um hexágono regular aqui, né? No caso do hexágono regular, a formulinha é 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que o L aqui é o lado desse hexágono. É uma formulinha também que você pode calcular. Não vou deixar uma fórmula aqui, por quê? Porque a área da base depende, né? E a área total? A área total seria assim, qual seria a área necessária para cobrir essa figura inteira? Seria 2 áreas da base, porque eu tenho que cobrir a base de baixo e a base de cima, mais a área lateral. E o volume do prisma? Todo sólido que começar de um jeito, terminar do mesmo jeito, sem deformar, gente, o volume será a área da base vezes a altura. Lembrando que a altura tem que formar 90 graus. E por que eu não coloco uma fórmula para a área da base? Porque, igual eu falei, nesse caso, minha base é o hexágono, mas pode ser um quadrado, né, um retângulo, pode ser qualquer coisa que eu quiser aqui, desde que seja um polígono. Bom, aqui eu vou deixar esses daqui para vocês fazerem, né? São 3 exemplinhos para vocês fazerem. Tem aqui, ó, a área total, né, e o volume dos paralelepípedos. Tá aí as medidas indicadas. Quando acontecer isso aqui, ó, isso
isso e isso. O que aconteceu? Ó? As três medidas são iguais, largura, profundidade e altura. Esse sólido tem um nome especial, ele é chamado de cubo. Né? Se eu falar que você tem um cubo de lado 10, eu não preciso falar cada uma das medidas, basta falar que tem 10. Porque se ele é um cubo, necessariamente as medidas devem ser iguais. Então, essa informação de todas as medidas serem iguais está no próprio nome dele. Se isso acontecer de ser um cubo, né, o que acontece? Só vou aqui, ó. Vou pensar que aqui eu tenho um cubo de lado A, tá? Que é o comum. Na hora de calcular a diagonal, o que vai acontecer? Vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso vai ficar 3A ao quadrado dentro da raiz. Isso vai ser A raiz de 3. Essa fórmula também calcula a diagonal, só que ela é específica para o cubo. Né? Outra coisa, a área total do cubo. O que acontece? Como todas as faces são quadradas, calcula a área de um quadrado, que seria A ao quadrado, né? E multiplica por 6. Por que 6? Porque eu tenho 6 faces aqui. E o volume é A vezes A, que vai ser a área da base, vezes a altura, que é A também, fica A ao cubo. Essas fórmulas aqui, que fique claro que elas só valem, né, se for cubo. Né? Se for qualquer outro prisma, né, você vai ter que pensar caso a caso. Bom, vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem aqui, tentarem fazer esses exercícios. A resposta está na próxima tela. Sugiro que vocês pausem e tentem desenvolver os cálculos. Essa matéria aqui é uma matéria que cai bastante. É importante que vocês entendam, né, o passo a passo dela. E para isso, precisa sentar e estudar mesmo. Um ótimo estudo para vocês e até mais, meu povo.